Diz a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Senhor Deus e eterno Pai, toda honra e glória nós damos a Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, e que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos que aqui chegaram nessa noite, aqueles que nos assistem através do canal Ebenezer Oficial. Visita a casa dessa pessoa, a família dela, segundo a necessidade de cada uma dessas pessoas. Vem operar o milagre, vem trazer vida, vem trazer força, vem trazer revestimento, porque nós sabemos que os dias são maus. Nós sabemos, Pai, que grande tem sido o levante do inimigo em toda a face da terra. Meu Deus, nos ajuda a caminhar e perseverarmos na Tua presença. Assim nós oramos e pedimos mais uma vez a bênção que desce do céu. Espírito da verdade, Espírito Santo, toma a direção nessa noite e abençoa da criança até o mais velho, e que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode tomar o seu lugar. Nós estamos felizes com o nosso Deus, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos livrado, até aqui o Senhor tem nos guardado com as Tuas mãos potentes. Igreja, quando nós lemos aqui esse versículo, e eu li esse versículo com a igreja, um versículo muito conhecido pela igreja do Senhor, é um capítulo, que fala sobre a doença de Ezequias, mas o que eu quero falar não é sobre a doença de Ezequias, não. Baixa um pouco o fundo musical para nós, por favor. Eu quero falar da última parte do versículo, que fala assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. O que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja é sobre essa palavra chamada ordem. Põe tua casa em ordem. Vejamos bem que o Deus que nós servimos é um Deus organizado. Deus, Ele é organizado. Se nós olharmos as visões de João no livro de Apocalipse, nós vamos ver que no céu há extrema organização. O reino de Deus é extremamente organizado. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores e embaixatrizes do Rei. E nós estamos representando um país que ninguém conhece, mas que nós o conhecemos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que vive e mora em nós. Então é bom nós entendermos que a ordem no céu, lá não tem bagunça. No céu ninguém toma o lugar de ninguém. No céu, anjo fulano não vai posicionar na posição do anjo ciclano. Se é anjo Miguel, tem posicionamento. Se é Gabriel, tem. Se é serafim, se é querubim, todos eles têm o seu posto e o seu lugar, e cada um presta a sua adoração, o seu serviço, conforme a vontade do Senhor e a ordem dele. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada e entrarmos no Velho Testamento, nós vamos ver, quando fala do tabernáculo, nós vamos ver que existe uma organização, e cada pessoa tinha um ofício, e cada pessoa fazia alguma coisa. Então nós sabemos que desde o princípio de todas as coisas, Deus organizou tudo isso que nós vemos, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus vai fazer questão de organizar, fazer separações entre dias, noite, horários, e vai fazer separação de água, de terreno seco, de animais, de espécies, vai criar o homem, e tudo isso é organização.
Então, às vezes, nós como cristãos, queremos, todo ano nós fazemos propósito diante do Senhor. E dizemos: Senhor, esse ano eu quero ser melhor. E nós já estamos caminhando para o final do ano de 2021. E o que nós temos feito e qual tem sido o resultado daquilo que nós temos feito para o Senhor? É bom nós sabermos e entendermos que a Bíblia vai falar sobre a organização, porque até na situação de Ezequias, Deus vai mandar ele colocar em ordem a sua casa. Não tem como fazer a obra, não tem como crescer e evoluir sem organização. Não. Não, mas para o Senhor eu vou fazer de qualquer jeito. De jeito nenhum. Aqui você precisa seguir os requisitos, as regras, porque aonde não existe regras, vai ficar bagunçado. E a casa de Deus é um lugar de organização e de ordem. E a Bíblia é clara quando ela vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo vai dizer: pois Deus não é Deus de confusão ou desordem, mas de paz, com todas as congregações do santo. E o Senhor ainda vai dizer em 1 Coríntios 14, 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Agora veja bem, qual a área da nossa vida nós temos pedido ao Senhor para organizar? Existem várias áreas na nossa vida. E nós precisamos organizar em todas elas, cada área nós devemos organizar diante do Senhor a nossa vida. É interessante que a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 7 ao 10, nós vamos ver Deus apresentando a um moço chamado Salomão. Deus aparece à noite a Salomão e vai fazer uma pergunta para ele: Salomão, pede o que tu queres que eu vou te dar. E é interessante que Salomão vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, tu foi muito bom com meu pai Davi, e foi benevolente com ele, paciente, e o Senhor tem sido bom comigo, pois eu estou no lugar de meu pai. Mas ele poderia pedir qualquer coisa, mas a Bíblia diz que Salomão vai pedir ao Senhor sabedoria para governar aquele povo que estava diante dele. É interessante, né? Se o Senhor nessa noite aparecesse a ti e lhe perguntasse: o que queres que eu te faça? Peça o que você quer, que eu vou te dar. O que você pediria ao Senhor? Será o que nós iríamos pedir a Deus? A Bíblia vai dizer que por causa da decisão daquele homem, Deus vai abençoar ele de forma gloriosa em todas as áreas da vida dele. Visto como tu pediste sabedoria para governar esse povo, eu vou te enriquecer, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, vou trazer grandes bênçãos, e tu serás o rei mais rico. Antes de ti não vai haver e nem depois. Sabe o que é isso? Alguém que sabe organizar as coisas. Porque, irmão, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça para Deus. Tem muita gente pedindo N coisas diante do Senhor, mas esquece de pedir o principal, que é a sabedoria. E sem sabedoria nós vamos errar, vamos fracassar, não vamos evoluir, não vamos crescer e não vamos de maneira nenhuma organizar. Sem organização não existirá sucesso na minha e na sua vida. É por isso que Salomão pediu o quê? Sabedoria, porque ele sabia que tendo ele sabedoria, ele poderia conquistar qualquer coisa e poderia governar qualquer situação. Se nós olharmos o reinado de Salomão, nós vamos ver que foi grandioso. Muito grande foi o reinado dele, e a notícia dele corria por todas as partes por causa da sabedoria
e a forma com a qual ele governava. De forma que pessoas vinham de longe para vê-lo. Porque as pessoas olhavam e diziam: esse rei é diferente. Esse rei, ele é organizado. E quando se trata naquilo que é para Deus, ele faz tudo da melhor forma possível. E quando o ano entra, nós pedimos alguma coisa para o Senhor e a gente sempre coloca sonhos e projetos diante do Senhor. E isso é de extrema importância, nós colocarmos projetos diante de Deus. Mas se nós não organizarmos a nossa vida, nada daquilo que nós simplesmente achamos que vamos ter ou obter, nós não vamos conseguir. Porque Deus é um Deus de ordem. Então nós vamos ver nessa noite que é importante nós colocar a nossa vida em ordem, porque até para o profeta morrer aqui, até para o servo do Senhor, o rei Ezequias morrer, o profeta vai dizer para ele o quê? Coloca a sua casa em ordem. Até para morrer tem que organizar a vida. Porque se morrer do jeito que está, de qualquer maneira, não vai chegar a lugar nenhum de sucesso, lugar nenhum de alegria, que é o céu. E às vezes nós estamos buscando muitas coisas, e nessa noite nós vamos ver 3 coisas importantes, e a Bíblia ainda vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2,15, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, e que maneje bem a palavra da verdade, e que não tem de que se envergonhar. Olha aí que coisa linda que Deus fala para nós que somos obreiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Isso é o quê? Organização, princípios, regras. Porque para ensinar você primeiro senta para ouvir. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão apressadas, onde as pessoas não querem mais aprender, onde as pessoas acham que 1 hora, 2 horas sentada em um banco é insuportável. E dessa forma muitas pessoas estão perdendo o que é principal da parte do Senhor, que é o aprendizado, a organização, para que bons obreiros estejam dentro da casa do Senhor. E nós vivemos tempos de escândalo, onde as pessoas despreparadas estão envergonhando o reino de Deus, onde pessoas que dizem ser obreiros, pastores, missionários, evangelistas, e não executam com honra aquilo que lhe foi entregue, porque começou de forma desorganizada, não tem organização, só quer fazer, mas não quer aprender aquilo que é certo, para que quando fizer, todos venham ver que a glória de Deus será manifesta através da vida dele ou dela. Então, meus irmãos, a ordem era essa: organiza, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então, se nós queremos receber de Deus vitória, precisamos nos organizar diante do Senhor. E a primeira área da nossa vida que precisa ser estruturada e realmente organizada é a vida espiritual e a vida ministerial. É interessante que o mesmo Salomão, ele vai fazer uma grande obra, ele vai reconstruir o templo, e ele vai fazer tudo da melhor forma possível, ele vai fazer tudo de primeira qualidade para o Senhor, vai organizar tudo. E a Bíblia ela nos fala da necessidade que nós como igreja temos de organizar a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial diante do Senhor. Porque isso é sério, irmão. Ser um sacerdote, ser uma sacerdotisa, ser um profeta ou uma profetisa, isso é coisa séria. Tem muita gente conversando baboseira por aí. Tem muita gente profetizando aquilo que Deus não mandou falar, porque acha que é simplesmente abrir a boca e falar.
uma vida desregrada, uma vida sem oração, uma vida sem compromisso, uma vida cheia de falha e falta, e quer ser boca de Deus para falar na terra. E isso não vai acontecer, porque em vez de Deus usar a boca de pessoa desse jeito, quem usa é o diabo. E com isso, a desorganização vai acontecendo e as pessoas vão errando e cometendo erros. Tome cuidado com quem está profetizando sobre a tua vida. Tome cuidado e faça uma avaliação da vida dessa pessoa para ver se ela realmente produz bons frutos ou se não. Meu amigo, numa fonte a Bíblia diz que não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é ou não é, ou é doce ou é salgada, não tem um meio termo. Ou é crente de verdade, ou está conversando e dando profetadas por aí. Eu vou profetizar. Mas você sabe o que é o ministério de um profeta? Eu vou evangelizar. Mas você sabe o que é ser um missionário? Eu vou apacentar. Mas você sabe o que é ser um pastor? Porque para muitas pessoas, ser um pastor é só alugar uma loja, colocar umas cadeiras dentro, ir lá e fazer um CNPJ e a igreja funciona. É simples, o dinheiro faz tudo, mas o dinheiro não compra a unção e a sabedoria que desce do céu. Porque a obra de Deus tem que ser feita com decência e ordem, porque tudo que começa errado vai terminar errado. A obra, para que ela seja crescente a cada dia, ela precisa começar certa e segurar ela da forma certa, para que no final ela esteja certa. E isso tem preço para pagar. Isso não é simplesmente, fulano vai louvar, todo mundo vai louvar, não. Por quê? Vai fazer vexame. Quem não nasceu para louvar, não inventa louvar, porque você não nasceu para louvar. Mas Deus recebe louvor de qualquer um. Não estou falando isso aqui. Eu estou falando de quem tem um ministério do louvor. Fulano vai pregar, eu também vou pregar. Tudo bem, você pode pregar se você tiver um chamado para isso. Se não tiver, procura outra coisa para fazer. Cada um tem a sua participação e cada um tem uma função. Mas o dedo não é como o pescoço, e nem o pescoço como o pé. Cada um tem uma função e cada um é necessário para o corpo. E nós temos que descobrir em que parte do corpo nós estamos e o que nós podemos fazer. A igreja de Corinto, muitas das vezes, ela sofria desorganização. Por quê? Porque todos queriam profetizar. E a Bíblia diz que é errado profetizar? Não. Mas a Bíblia diz que um profetiza, quanto muito dois, quando há intérprete. E se não há, cale-se e ouça o que o primeiro está profetizando, para depois então profetizar. Isso é organização. Há profecias que são para a igreja, mas a pessoa olha e diz assim: é para mim? Não. Se não é para você, meu irmão, deixa Deus profetizar para o irmão. Porque muitas das vezes é antiético. Deus vai entregar um recado para as pessoas, a igreja toda cala para ouvir o que Deus está entregando, fica na presença de Deus, glorificando, adorando. Agora, se Deus erguer a voz para falar com o povo, aí a igreja cala. Nós precisamos aprender a discernir isso, porque senão começa a confusão e a desordem dentro da casa de Deus. A Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo orienta o povo queria fazer, era festança, queria embriagar-se com vinho e fazer da Santa Ceia do Senhor uma festa qualquer. E a festa, a Santa Ceia, para quem é batizado, para quem está em comunhão com Deus, para quem está em retidão com Deus. Então, em todos os instantes, a igreja está orientando os pastores, orientando a igreja para caminhar de forma certa. Agora, aqueles que são ignorantes, aqueles que não querem aprender, acham que já sabem de tudo, é esse daí que é o complicado. E é momento da igreja tomar cuidado e prestar muita atenção que tipo
de igreja nós somos e que tipo de crente somos nós diante do Senhor e de que forma nós temos nos apresentado a Ele. Então a Bíblia vai falar de organizarmos a vida espiritual. Então Salomão queria o quê? Que o povo fosse cheio do Espírito Santo. Mas o que Deus vai fazer? Ei, espera aí, quer ser cheio do Espírito Santo? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas 7,14, o que Deus vai falar lá? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, então eu, o Senhor, virei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a terra. Ou seja, organização. Salomão queria ver o povo cheio do Espírito Santo, e Deus vai dizer para ele: ei, para aí, tem que organizar a vida espiritual. Ah não, irmão, vem cá, vem aqui, vem ser cheio do poder de Deus. Aí a pessoa vem aqui e já sai cheio. Não é assim não, irmão. Tem que ter compromisso e responsabilidade. Não é assim não, é por isso que muitos recebem fogos estranhos, achando que é Deus que está usando. Não é nada de Deus, porque quando sai lá fora, acabou-se a unção, acabou-se a graça, porque não fez da forma correta que se deveria fazer. Desorganização. E como é que deve ser a vida de alguém que quer ser cheio do Espírito Santo? Primeiro a Bíblia diz sobre orar, se humilhar e buscar a face de Deus. E se nós queremos ser organizados espiritualmente, nós precisamos fazer pelo menos jejum. Você já fez jejum hoje? Ah não, mas isso não precisa mais não. Mas a Bíblia diz que faz parte da vida espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, é o jejum. Quantos jejum você faz por semana? Precisa responder para mim não, porque eu sei que tem muitos aqui que já tem anos que não faz um jejum, mas quer ser cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo no início da palavra: coloca a sua casa em ordem. Não vai ter Espírito Santo se não houver jejum. É a primeira coisa para receber o poder de Deus. Nós temos que matar a carne. Jejum é o quê? Sacrifica a carne, mata a carne e comece a viver no Espírito. A igreja precisa viver no Espírito. A igreja, os obreiros, a congregação do Senhor precisa estar harmonizada no Espírito. E a primeira coisa que precisa fazer é jejuar. Então Deus vai dizer para eles: ora, lê a palavra de Deus. Isso é necessário na vida de um cristão. Ler bons livros evangélicos que falam da palavra, que tragam edificação para a sua vida, é fundamental para que uma vida espiritual esteja cheia da graça de Deus. Isso é organização. Mas como é que a igreja vai sentir desejo, a igreja vai fazer a obra, se ela está desorganizada na questão espiritual? Aí você vai entrar num culto, seja esse ou qualquer culto, e vai sair pior do que entrou, porque você não tem interesse pelas coisas do Espírito. Porque muitos estão andando na carne, muitos estão vivendo na carne, e muitos não estão se preocupando em organizar a vida diante do altar de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor. Todo ano nós entramos o ano e dizemos: esse ano eu vou fazer totalmente a diferença, esse ano o meu ministério vai fluir. Mas aí a gente começa até bem, mas de repente vai desdeixando, aí não jejuma, não ora, não lê a Bíblia, não faz oração, e aí começa a se distanciar da presença de Deus. Investindo tempo em nossa vida espiritual e ministerial. Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, você precisa investir tempo na sua vida espiritual.
E o que é investir tempo na vida espiritual? Orar, consagrar, ler a palavra de Deus. Isso é investir tempo. Porque nós vivemos num mundo de tanta correria que ninguém tem tempo para fazer mais nada para Deus concernente às coisas espirituais. E, infelizmente, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não tem como a gente oferecer aquilo que nós não temos. A salvação é de graça para nós, porque para Jesus custou um alto e grande preço. Mas dons espiritual se adquire com sacrifício, com renúncia, com organização. É o que nós estamos falando aqui nessa noite sobre a organização. Ele está chegando para o rei, o profeta vai dizer: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E nessa noite Deus está dizendo: coloca a sua vida espiritual em ordem. Coloca a sua vida ministerial em ordem, ou seja, coloca na ativa aquilo que está desativado. Começa a se esforçar, a dedicar aquilo que é importantíssimo nas nossas vidas. Aí o crente não tem força, o crente não consegue congregar, o crente não consegue orar, o crente não consegue interceder, porque está totalmente desorganizado. E a organização é tudo. Eu tenho tempo para trabalhar, mas eu preciso ter o meu tempo com Deus. Nós precisamos ter um momento com o Senhor. Você precisa fazer isso. Isso é um caso de vida ou morte para mim e para você. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Agora, todos nós temos grandes projetos, mas sem organização nenhum deles vai ter sucesso. É uma questão de persistência. Eu já vi pessoas, pastor Jefferson, que não cantavam, mas por causa da perseverança, a insistência e a dedicação, o Senhor o abençoou e hoje louva ao Senhor. Eu conhecia gente que não tinha nem coragem de falar uma saudação na igreja, mas através da persistência, da coragem, determinação, organização, hoje é um pregador da palavra de Deus. Isso tudo requer o que? Organização, dedicação, tempo gasto com qualidade naquilo que nós queremos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é investir na vida espiritual e no nosso ministério. Porque se você não investe na sua vida espiritual, quem é que vai investir? Eu sou um pastor, mas eu não quero nada que é para enriquecer a minha vida com Deus. Quem é que vai fazer isso por mim? Ninguém. O meu ministério está devagar, está parado. E se você não tomar atitude e sair dessa inércia que você está, quem é que vai ativar seu ministério? É você. Mas sabe o que é isso? É porque para organizar dá trabalho. Tem que mexer para arrumar uma casa que está desorganizada, tem que tirar a poeira velha que está escondida debaixo do tapete. Sabe o que é que mais tem paralisado ministérios que começaram bem? É o pecado. É o pecado. As pessoas que começaram bem, alegres, incentivadas, aí vai se entregando ao mundo, não percebem. E o mundo está tragando, está trazendo eles para si. Irmão, acorda, porque tem muito crente dentro da igreja que está lá no mundo fazendo tudo que o mundo oferece como se fosse coisa normal. E não é normal. Um crente tem que ser separado, tem que ser diferente. Um crente tem que buscar a face do Senhor. Não adianta eu viver lá no meio das pessoas do mundo, falando o que eles falam, vivendo o que eles vivem, e quando eu chegar na igreja eu querer ter resposta de Deus, eu não vou ter. Eu preciso entender que o meu ministério, a minha vida espiritual depende unicamente, exclusivamente de mim.
eu que tenho que fazer a diferença. É você que tem que fazer a diferença. Como? Renunciando, dizendo não e andando na presença de Deus, indo em busca daquilo que vai edificar, fortalecer a tua vida, seja em qualquer área. Se o ministério está parado e precisa crescer, o que é que eu preciso fazer para o meu ministério fluir, frutificar? Jesus vai te orientar através da oração. Jesus vai te orientar e vai organizar, como ele disse para Salomão: Salomão, não é assim não. Se esse povo quer ser cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus que eu vou derramar na casa, então fala para eles se humilhar, fala para eles se converter, descer na minha presença, aí sim arrepender dos seus maus caminhos. Então eu, o Senhor, vou ouvir do céu, e aí eu vou enviar a providência, eu vou fazer crente falar em mistério, eu vou fazer crente ser cheio do Espírito Santo, eu vou fazer jovem balhar na presença de Deus, porque se há busca, se há organização, tem milagre que vai acontecer. O culto foi frio, tem jeito de ser quente, esse culto desse jeito que a vida dessa pessoa está. Não tem paz, não tem vigilância, fala besteira, fala bobagem, xinga o dia todinho. Aí quando chega dentro da igreja quer ser o santo. Aí dentro da igreja muda na hora, aí já veste a roupa, está tudo diferente, mas lá fora a vida não condiz com o que é aqui dentro. E a gente precisa começar a ficar atento, porque a Bíblia fala, queridos e amados irmãos, Jesus uma vez disse que enquanto os fariseus, os publicanos, rejeitavam a palavra de Deus, as meretrizes, os aleijados, os coxos, aqueles que eram excluídos estavam entrando no reino, enquanto os outros estavam perdendo. Tem muita gente desvalorizando o ministério, tem muita gente desvalorizando a vida espiritual e não sabe o mal que estão fazendo para eles próprios. Em nome de Jesus, que nessa noite você que está aqui, você que está me assistindo, eu não sei como está a sua vida espiritual, como é que está o seu ministério? Se Jesus chegasse hoje para sentar junto com você, na sua frente, como o Cabrini faz umas entrevistas aí com algumas pessoas que a gente vê, o que você teria para falar sobre o seu ministério? Se Jesus chegasse e falasse assim: filho, fala aí o que você tem feito para mim. Fala, missionária. Fala, presbítero. Fala, pastor. O que você tem para falar? Fala, diácono. Eu não fiz nada não, eu cavei e enterrei. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Agora, quem é negligente, além de não receber nada, ainda perde a vida eterna. Porque Jesus mesmo falou: servo negligente, por que não multiplicou o que eu te entreguei nas tuas mãos? Mas o Senhor é um Deus rigoroso, ceifa onde não plantou, porque todo mundo tem uma desculpinha, para fazer a obra de Deus de qualquer jeito eu não faço. Então faz ela da forma que deve ser feita, mas faça. Não adianta essa desculpinha, não, hoje não, o ano que vem eu vou fazer. Faça logo, porque o tempo está acabando e o dono da vinha está chegando e ele vai prestar conta com cada um de nós. Às vezes a gente olha muito a vida das pessoas e esquece a nossa vida. Bom, para termos sucesso na vida espiritual e ministerial, nós precisamos fazer o que está em 2 Crônicas 7,14, que os irmãos já sabem o que é. Ore, busque, consagre, se arrependa, volte aos pés do Senhor, que a sua vida espiritual vai crescer e vai evoluir. Agora, a vida financeira, para que ela cresça, é necessário que nós possamos ter organização também. A Bíblia vai falar em 2 Reis 4, do 1 ao 7, vai contar a história de uma viúva que estava aflita e os seus filhos seriam vendidos como escravos por causa de uma dívida que ela possuía.
Aquela mulher estava desesperada, porque além de ter perdido o marido, era viúva agora, ela agora vai perder o maior bem que ela tem, que é os filhos. E a Bíblia vai dizer que quando a viúva estava para perder os seus filhos, Deus intervém a favor dela, multiplicando o azeite. Ela vai perder tudo que tem, mas a ela ainda resta um pouquinho de azeite, e Deus vai multiplicar o pouco que ela tem. Mas a Bíblia vai dizer através do profeta que é dada a ordem para ela o seguinte: o profeta vai dizer, depois que o azeite é multiplicado, o que o profeta diz para ela? Agora vá, paga a tua dívida e vivei do que lhe sobrar, ou seja, do resto. O que o profeta está querendo dizer aqui? Vá e pague a sua dívida. Se eu quero ter uma vida financeira abundante, abençoada, eu preciso organizar as minhas contas. Porque tem pessoas desregradas, pessoas que não pensam no dia de amanhã e acham que tudo que ele ganha agora, ele tem que consumir agora. E é um vício danado de comprar e comprar e comprar e dever e dever e dever, que isso vai se tornar o quê? Uma bola de neve. E você sabia que as dívidas, elas tiram a paz de qualquer homem ou mulher? Você sabia que a dívida descontrolada, não estou falando de dívida que todo mundo tem e que deve fazer todos os meses para sobreviver. Eu estou falando de dívida descontrolada, tira o sono, coloca pessoas em depressão, fazem pessoas se arruinar, tanto financeiramente como na vida espiritual diante do Senhor. É por isso que essa mulher estava angustiada, essa mulher não dormia, essa mulher estava pensando: o que eu vou fazer quando os credores chegarem na minha porta para levar os meus filhos? E ali Deus vai providenciar o escape, vai trazer muita abundância, o azeite vai multiplicar, vai haver abastança de azeite, mas o profeta vai dizer para ela: paga a tua dívida, ou seja, organiza a sua vida e depois você viva do resto que lhe sobrar. Nós precisamos entender isso, que se compramos nós vamos ter que pagar. Ninguém é obrigado a comprar nada, mas se comprou, paga. Porque não dá para crente viver fugindo da dívida. Não dá para crente ficar cortando caminho porque deve para A e para B e está escandalizando o ministério e a obra de Deus. Não pode ir em algum lugar porque lá tem alguém que eu devo. Não posso pregar na igreja de ciclano porque lá eu fiz besteira. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque a vida está indo de mal a pior. Não tem como prosperar. Eu quero prosperar na vida financeira. Eu quero, e Deus está dizendo nessa noite: organiza e coloca a sua vida em ordem. Nós precisamos tomar cuidado, irmão, porque as tentações são muitas, e tem muita gente endividada, desesperada e não sabe mais o que vai fazer, está perdendo tudo que tinha, está perdendo seus bens, está perdendo o nome, está com o nome sujo na praça, e todo momento alguém está lhe cobrando: ei, meu dinheiro, ei, isso aqui, ei, aquilo ali. Então toma cuidado. E se você quer ser próspero, organiza a sua vida financeira, coloca a sua vida em ordem. Não podemos planejar novas compras sem antes acertarmos tudo que ainda está em aberto.
senão vira bola de neve. Você está devendo X, você tem que cortar todos os gastos agora, tem que cortar qualquer coisa que vai te trazer prejuízo. Ah, não, mas o cartão é para pagar em 6 vezes, mas você vai ter que pagar. Resista às tentações. Se não consegue, não tem controle sobre o cartão de crédito, quebra ele, pisa nele, joga ele fora. Porque tem gente que é assim, meu limite é de 10 mil, é de 5 mil, 3 mil, mas você sabe o juro que você paga em cima daquilo ali, é dinheiro demais. E nós precisamos tomar cuidado e organizar a nossa vida financeira, para que nós não venhamos deixar que o inimigo venha roubar tudo que nós temos. E tem pessoas, irmão, que nessa condição estão deixando até de devolver aquilo que é de Deus. Não tem jeito de ofertar mais não, e nem dizimar na casa de Deus não, porque eu estou devendo tanto, pastor. Pois é, se você não colocar a vida em ordem, e principalmente na área de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, e pagar a sua dívida, pedindo Deus graça, estratégia e sabedoria, você não consegue vencer. Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, como Salomão pediu. Mas o que causa mais isso na vida das pessoas? O que causa tantas dívidas, tanto sofrimento, tantas dores? Isso com certeza é a falta de organização e administração. Porque a pessoa precisa saber quanto ele ganha, por quanto ele vai gastar. Não adianta a pessoa que ganha 2, 3 mil, vai gastar 5, 6, que ele vai se arrebentar. Ah, não, mas eu vou parcelar em tantos anos, mas vai virar uma bola de neve. Então toma cuidado, irmão. Tem pessoas que têm um salário mínimo e vivem muito melhor do que pessoas que têm 3, 4. Sabe o que é isso? É porque está provando que essa pessoa não tem organização e ela também não tem administração com aquilo que ela possui. E se nós não tivermos organização na nossa vida, nós vamos fazer coisas que vão trazer dores, tristezas, lamentações futuras. Porque a vida é assim, você hoje colhe aquilo que você plantou. Às vezes você hoje está passando por uma situação de alguma coisa que foi plantada lá no passado. Então qualquer coisa que você e eu for fazer, tomemos cuidado. Porque Jesus está dizendo para nós nessa noite que nós devemos ser um povo organizado. Apresentar a Deus como obreiro aprovado e que maneje bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. É ruim, né? A gente pregar e viver constrangido, porque eu olhar aqui no rosto dos irmãos e falar uma coisa, os irmãos daí de baixo falar, esse pastor aí é trambiqueiro, enganador, mentiroso. Isso não presta, irmão. A gente tem que andar, se uma coisa que a gente tem na vida é a nossa dignidade. Se tem uma coisa que nós temos, é o nosso nome, é a honra. Então não tem nada que pague a nossa honra. Então faça as coisas certas. Se você hoje não pode possuir, não preocupa não. Continua orando, continua organizando, porque amanhã você vai poder possuir aquilo que você tanto quer. Mas não dê um passo além do que sua perna alcance não, porque isso vai ser ruim. E nós precisamos tomar cuidado e organizar a cada dia a nossa vida. Então, terceira área da vida é a vida financeira. E a terceira área é a vida familiar e profissional. Marcos capítulo 6, 38 ao 40, a Bíblia vai falar sobre a multiplicação. Havia uma grande multidão no deserto. E aquela multidão ouvia Jesus falar e muitas pessoas chegaram até aquele lugar. E o dia estava entardecendo. E Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, o que nós vamos fazer? E os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, despede essa multidão,
porque nem muito dinheiro daria para comprar alimento para essa multidão tão grande. E Jesus vai dizer para ele: dá-lhe de comer. Olha que naquele momento a Bíblia diz que havia ali 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus então pediu aos discípulos que eles fizessem uma coisa, para que haja vitória na nossa vida familiar e profissional. Nós precisamos da organização. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus manda que assente grupos de 50 e de 100. O povo está um alvoroço, o povo tudo com fome. Jesus disse: não, assenta aí, coloca grupos de 50 e de 100. E assim eles foram colocando o povo. Isso é organização. Para a vitória chegar na nossa vida, nós temos que ser organizados. Nós temos que fazer da maneira certa. E Jesus é o nosso maior exemplo. E assim nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, para que Deus possa multiplicar e trazer vitória. Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a tua casa, a sua família? Ah não, a minha casa está acabada, a minha casa está uma desordem, a minha casa está uma vergonha. E isso é ruim. Veja que o profeta vai dizer para Ezequias o quê? Coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Nós precisamos colocar a nossa vida profissional em ordem, porque assim nós vamos ter prosperidade. Quando nós estendermos a mão em tudo que nós formos fazer, Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar. Jesus poderia ter dito assim: vamos fazer pão aparecer. Não, ele organiza o povo, assenta primeiro, cada um no seu devido lugar. Aí alguém logo diz: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tão grande multidão? E Jesus começa a orar a Deus. Antes de qualquer coisa, ele eleva o pão ao céu e diz: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas para que esse povo saiba que o Senhor é um Deus poderoso, Deus começa a multiplicar. E quanto mais eles serviam o pão, mais o pão multiplicava. Quanto mais peixe eles serviam, mais peixes multiplicavam. De sorte que aquilo que era impossível se tornou possível, e houve multiplicação, de forma que sobrou. Quando você organiza, sobra. Quando você organiza, vai dar para alimentar outras pessoas ainda. Mas se faz tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito, não vai dar e vai faltar. A organização é o segredo da nossa vitória. Você que veio aqui nessa noite, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com o Senhor, de se organizar diante dele. Olha bem, como já aprendemos, a organização é importantíssima. Planejar, projetar e sonhar também é muito importante. Mas existem 3 coisas que também são fundamentais para que nós possamos vencer ainda nesse ano de 2021. O amor, a fé e a esperança. Isso é fundamental. Além de organizar todas as coisas, nós precisamos ter amor, fé e esperança, como está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim permanece agora 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Que nós possamos projetar nesse ano ainda que falta alguns meses para fechar, fazer organizações. E de Deus, porque tem gente que ele é tão desprevenido, irmão, que ele quer fazer as coisas em cima da hora. Ah, não vai dar não, não vai mesmo. Você não se preparou. Ah não, eu preciso de um emprego, mas não corre atrás de um curso para melhorar o seu currículo. Aí quando a vaga chega, ele diz: rapaz,
eu não tenho a carteira de motorista. Por que não se preparou? Então, nosso dever como pessoas inteligentes é estar sempre preparado. Talvez hoje você está aqui no banco da igreja, mas amanhã você pode ser um futuro pastor e pastora de um ministério. Enquanto isso não chega, se prepare, se organize. Talvez amanhã você seja um missionário que vai ser enviado para o Piauí, para a Bahia ou em qualquer lugar do mundo, e você precisa estar preparado. Eu tenho 20 anos de crente, não está preparado para nada. Tem medo até de pegar no microfone e falar uma saudação na igreja. Não é isso que Deus quer para a sua vida. E se nós queremos ser representantes do céu, e se nós queremos crescer e evoluir, se esforce. Tenha dedicação. Eu quero me casar? Quer. E o que a pessoa quando quer casar faz? Arrumar um emprego, logo caçar a gente comprar um lote, arrumar uma moradia, porque quem casa quer casa. Não, nós vamos ter um filho, então a pessoa vai projetar o quê? Nós precisamos de um recurso, precisamos preparar um enxoval. Quando a mulher descobre que está grávida, já começa a projetar tudo, isso é organização. Mas aí deixa tudo para cima da hora, e tudo para cima da hora não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí vai culpar A, vai culpar B, vai dizer que não deu certo por causa de fulano. Não deu certo porque nós fomos negligentes à obra de Deus. E o Senhor nessa noite está dizendo: coloca a tua casa em ordem, coloca a sua vida no altar de Deus, porque quando o Senhor solicitar você, você vai estar pronto, preparado ou preparada para essa obra que vai ser feita. E aonde você estender e colocar as tuas mãos, vai ser abençoado. Josué aprendeu 40 anos para depois ser líder. E mesmo durante os 40 anos ainda temeu diante da posição que Deus estava se colocando. E é preciso Deus falar com ele e dizer: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso. Não te espante, não te pasme, porque eu serei contigo. E se tu não apartares do livro da lei e fizeres organizadamente a minha obra, eu vou abençoar o teu ministério. E o Senhor está dizendo: conheça e prossiga em me conhecer. Não deixe, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa: não deixa nada te afastar da presença de Deus. Não deixa nada lhe prender, não deixa o mundo te atrair com coisas que vai te trazer dores e tristeza depois. Fica na brecha, fica na presença, segue a orientação da palavra de Deus, porque está tudo aqui, os mandamentos, a orientação divina para todo bom crente está na palavra de Deus. Aqui estão 31 capítulos do livro do homem mais sábio de toda a história bíblica, chamado Salomão, Provérbio de Salomão. 31 porque todo dia leia um provérbio. Quando finalizar o mês, você volta lá de novo e leia e viva cada dia um capítulo de provérbio. E você vai ser uma mulher sábia, você vai ser um homem sábio, você vai ser um jovem sábio, e você vai saber verdadeiramente o que é organização. É organização. Porque quem tem direção, quem tem um mapa, não vai errar. Quem tem o GPS vai longe. Agora quem não tem um mapa, quem não tem a bússola, quem não tem o GPS, fica andando em círculo, por causa da não ter organização, a má ordem, e começa a rodear, começa a andar em círculo, e isso é terrível. Aí a gente vê muito crente frustrado. Eu vou encerrar aqui. E aí a gente vê muito crente desgostoso, e até alguns revoltaram-se com o próprio Deus. Quero nem saber de igreja, não quero nem saber de negócio de crente.
Isso aí, irmão, são pessoas frustradas. São pessoas que pensaram que a obra de Deus era feita de qualquer jeito e queria que no mesmo dia tudo mudasse na vida delas. Mas a vida de um crente, a Bíblia diz, é como um romper da aurora que vai clareando, 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 até se tornar um dia perfeito. Ei, não pense que é da noite para o dia, não. Muitos gostam de ver resultados. Muito olha para a vida do pastor Jefferson e diz, eu quero ser como ele. Muitos olham para o pastor Grimar, para o pastor Juliano, para o pastor fulano, pastor Isaías, aí diz, eu quero ser como esse pastor. O povo é assim, gosta de resultado, mas ninguém quer saber aonde a semente foi plantada, ninguém quer saber o processo que houve para chegar até no momento da frutificação. Aí a pessoa diz, eu também vou ser pastor, eu também quero ser pastor, e eu quero ser pastor presidente, porque ser pastor presidente é melhor, porque só dá ordem, só assina papel e resolve tudo, e diz, vai lá, vem cá, e não sabe o preço que tem que pagar e o que tem que fazer para chegar até onde chegou. Não sabe da lágrima que você derramou, não sabe da fome que você passou, não sabe dos momentos de dores e tristeza e rejeição que você enfrentou, quando ninguém olhava e dizia, esse aí não vai para canto nenhum, isso não dá certo, isso não funciona, e você perseverando, aprendendo na palavra, buscando no Senhor, nos montes, nas orações, na madrugada. Ei, irmão, Jesus não esquece de um filho teu, e quando você decide organizar, não tem inferno, não tem homem, não tem projeto maligno que vai decepcionar ou frustrar esse projeto. Se está organizado, se está na presença do Senhor, vai acontecer milagre. Vai. Se está na presença, agora se vive desleixado, crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não tem responsabilidade, não tem compromisso, você vai viver por você mesmo. Agora, crente que ora, que busca, que tem compromisso, responsabilidade, que faz um esforço como você fez, trabalhou o dia todo, mas disse, eu preciso estar na casa de Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Ah, meu irmão, te prepara, porque logo logo Jesus vai começar a liberar do céu bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida financeira. Deus vai começar a mudar. Ele muda. Tem gente aí frustrado, sabe por quê? Ele nunca se converteu, ele nunca se entregou a Jesus, ele só está na igreja de corpo presente, mas a alma dele nunca entregou ao Senhor. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para ti, como ele disse aqui para Ezequias, como ele disse para Salomão, como ele disse através do próprio Jesus, organiza, coloca tudo no devido lugar, porque eu vou operar o milagre, eu vou fazer a grande obra. E nessa noite fica sobre os teus pés, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Eu quero que você nesse momento possa olhar para a sua vida e ver o que precisa ser organizado. Ah, meu relacionamento está uma bagunça, então organiza. A minha vida espiritual não está boa não, não estou orando, não estou buscando, não estou fazendo nada. Tem tempo que eu não leio a Bíblia, pastor. Comece a partir de hoje a organizar a sua vida espiritual. Minha vida financeira está de cabeça para baixo. Ei, deixa Jesus entrar com as mãos fortes, porque Ele vai multiplicar o azeite e essa dívida vai ser paga. Mas organiza, coloca o pé no freio, não compre mais, espera um pouco, aguarda um pouco, porque logo logo Deus vai sanar essa situação e você vai cantar o hino da vitória. Ah, minha vida profissional está acabada, minha vida familiar não está boa. Ora, apresenta diante do Senhor, porque Deus vai mudar a tua história. Faça como Jacó fez: se o Senhor for comigo e me abençoar, então em tudo quanto o Senhor me der, certamente
eu darei o dízimo. Ele fez um voto e Deus o prosperou, abençoou. Sabe o que é isso, irmão? É o que a igreja precisa fazer. Faça um projeto e um voto diante do Senhor, mas faça e cumpra, para que Deus comece a mudar a sua história em todos os âmbitos da sua vida, e você verá e dirá: obrigado, Jesus, pela grande vitória. Aos mandamentos de Deus nós precisamos obedecer, a voz do Espírito Santo nós precisamos obedecer. Então adore o Senhor agora,